governo federal ele encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para o ano que vem, com previsão de um aumento do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.294. Entre as prioridades para o orçamento de 2023 estão no projeto LDO, o destaque é para a agenda da primeira infância, ações de segurança hídrica, programa Casa Verde e Amarela, a geração de emprego e renda e os investimentos plurianuais em andamento. Essas diretrizes deverão ser adotadas na elaboração da lei orçamentária para o ano que vem. Então, o que chama atenção é essa questão do salário mínimo, principalmente, e também essa agenda prioritária que o governo passou. Mas aí, o secretário especial do Tesouro e Orçamento, o Estevão Conago, ele anunciou, na hora que estava falando da LDO, uma reserva de mais de 11 bilhões, na verdade 11,7 bilhões de reais para o reajuste dos servidores federais no ano que vem. Eu vou abrir aspas aqui para ele. A conta está justa, todo mundo quer mais. Um reajuste de 5% já é um esforço fiscal considerável e não está decidido, não estamos em superávit. Não estamos em uma situação que o país está tranquilo. Ainda temos uma fragilidade e necessidade de consolidação fiscal. Depois desse anúncio aí de 5% linear para os servidores federais, entidades que representam servidores de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, divulgaram ontem ainda à noite uma nota de descontentamento com o reajuste salarial linear de 5%, como eu falei, que deve ser concedido a todo funcionário público federal. O percentual que estava, entre aspas, combinado com as forças de segurança era entre 16% e 20%. Eles estão esperando essa melhoria salarial aí para as forças desde o início do governo Bolsonaro. A nota assinada por 7 entidades e foi divulgada após a reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. No encontro, os policiais reforçaram a indignação com o percentual, mas o chefe da pasta reforçou que os servidores federais e as categorias, no entanto, alegam e querem esse aumento também. E aí, os policiais agora e as forças de segurança avaliam até possíveis greves. Eu começo com você, Luiz Neto. Paulo, uma situação bem complicada, né? Porque os servidores públicos de todo o país, servidores federais, estaduais, municipais, fazem um trabalho tão importante aí para manter a ordem e manter o governo, né, funcionando. Agora, a questão é que esse 5% é um valor extremamente relativo quando se fala em uma minoria, mas extremamente exorbitante quando se fala em todo o quadro federal, né? O fato é que a inflação que a gente enfrenta está muito abaixo disso, só que não tem o que fazer. Nós vivemos num momento onde muitos recursos foram disponibilizados para a pandemia, muitos bilhões e bilhões de reais, dinheiro gastos em vacina, um dos países que mais vacinou no mundo. Então, a gente sabe que as reservas estão bem complexas, lembrando o nosso passado recente, né? Nosso passado recente, onde a gente enfrentou uma crise absurda devido a roubos, corrupção e também esquemas financeiros envolvendo políticos. Então, infelizmente, a classe paga, mas merecia muito mais. É merecedora de receber muito mais, mas quando se fala em gestão pública e vontade, as duas coisas têm que caminhar juntas e uma não pode se sobrepor sobre a outra. A questão é, não tem como se gastar mais dinheiro com isso, analisando o atual caixa do governo federal. Agnaldo Vieira, em tese, as forças de segurança nacionais tinham um acordo com o presidente, diretamente com o presidente da República, se ensaiou dar aumento só para eles, não dá, resolveram dar um aumento linear de 5% e deixou descontente o pessoal da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e DEPEN. É melhor do que nada, né? Mas já disse aqui anteriormente, se fosse votado um aumento no subsídio dos deputados, um aumento para o pessoal do STF, enfim, aí com certeza não seria só de 5%. Se fosse algumas benesses como auxílio moradia, auxílio gás, auxílio motorista, auxílio paletó, aí colarinho branco, aí sim seria um aumento substancial. Mas quando é para uma classe não privilegiada, né, ou na sua maioria de servidores públicos, é lamentável que a atenção não seja a mesma. Vamos lá, Pamela Bussolini. Paula, é uma situação complicada, eu concordo com o Luiz Neto no sentido de que é difícil, né, chegar num denominador comum que agrade a todos aí esses servidores, né?
Claro que a gente sabe que as forças de segurança merecem ser bem remuneradas, né? Merecem esse ajuste, mas nós vimos que a tentativa do governo de fazer esse ajuste culminou aí como é que eu posso dizer? Num ataque por parte dos sindicatos, né, dos outros setores, que se uniram, fizeram greves e acabaram, né, colocando a população praticamente como refém, já que eles também queriam aumentos, né, grandes aumentos aí para todas as categorias, né, inclusive Receita Federal, né, a gente até comentou aqui outros dias, auditores fiscais, né, que ganham tão pouquinho, judiação, né, eles entraram também em greve. Então, é uma situação complicada, né? O governo fica meio engessado entre poder dar um aumento para as forças de segurança e, infelizmente, suportar, né, a reativa aí de outros setores. Então, eu concordo com o Aguinaldo nesse sentido. Acho que foi dado o possível, né? É pouco, mas é melhor do que nada. E no atual quadro que a gente está, eu espero que o pessoal tenha compreensão, né? E aguarde talvez um momento mais tranquilo para rever essa situação no futuro. Professor Jorge. O que chama a atenção da peça elaborada pelo governo federal e enviada, então, ao Senado, é o valor do salário mínimo. Hoje é R$ 1.212, para 2023 a R$ 1.294, ou seja, uma variação de R$ 82, o que não alcança sequer para comprar um bujão de gás. Mas, por outro lado, os dados que ele apresenta também chamam a atenção. Há um IPCA previsto para 2022 de 3,3%. Quanto à última análise feita pelo Banco Central, previa um aumento nos preços no Brasil de 7,1%. Ou seja, os dados também estão bem equivocados. E, claro, sem falar da previsão de crescimento aí da economia de 2,5% para o próximo ano, o que também não é compatível com os dados que estão disponíveis em agências reguladoras. Então, o projeto prevê, no entanto, distante da realidade. E quando a gente fala dos 5%, é uma medida de caráter paliativa que Bolsonaro hoje tenta explicar qual é a razão. E não tem fundamento. Por que não tem fundamento? Porque promessas deveriam ser cumpridas. E Bolsonaro prometeu, mas não vai cumprir. Nossa, mas eu lembro de gente que criticou tanto essa tentativa de ajuste para as forças de segurança. Agora o Bolsonaro Pamela, ele não só deu. Um detalhe, levamos 10 anos de déficit. Memória curta, viu? Não, 10 anos de déficit. 10 anos de déficit. Não, ou seja, o que o governo arrecada é menor do que gasta. E este governo gastou com emendas secretas de 16 bilhões. E utiliza os recursos públicos do passado recente para atender apadrinhados. Isso está... É difícil esquecer do passado recente. A gente tem que lembrar, né? Neto, Fernando Tupan, sua vez, por favor. Eu acho tão lindo o professor falando assim que eu acho que às vezes ele é o massiste brasileiro. Sabe quem que é o massiste, né, professor? Lembra? Aquele personagem forte, que batalhava contra a injustiça e a corrupção. O senhor tá certo, tem que ser isso. Mas eu gostaria de saber o seguinte, professor. Você anda de motocicleta como o amigo Aguinaldo Vieira? E se anda, professor? E uma coisa que a gente deixou passar vazado aí, que foi aquela motociata do Bolsonaro ali. Isso que nós temos que ver ali. Se a população tá com o Bolsonaro ou não tá. Para você falar... o salário mínimo está defasado. Mas defasado sempre teve, e principalmente nos governos petistas ali. Se você reparar, fazer uma projeção, o salário mínimo hoje é muito maior do que era durante a Dilma e o Lula. Você fala que há um problema de 10 anos nas contas nacionais, então você tem que incluir principalmente o PT como culpado. Veja só, 10 anos. 3 anos de Bolsonaro, mais 2 anos, 5 anos de Dilma, um orçamento furado. Então, tem alguma coisa que nós precisamos colocar, que os nossos ministros da economia sempre pensam que é uma marolinha. Quem falou isso não foi um ex-ministro da Dilma, professor?
Foi o Lula mesmo que falou, Marolinha. uma ondinha pequena, foi o Lula que falou. E levou ao quê? A uma economia bombante do Brasil.